Olá, gente! Chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje vai falar sobre meio ambiente. O nosso convidado de hoje, o professor Nelson Jorge, é professor da PUC Goiás, doutor em zoologia pela Universidade de Provo, nos Estados Unidos. É também o coordenador de mestrado em Ciências Ambientais e Saúde da PUC Goiás. E o tema do programa de hoje é a tragédia do Rio Doce, em Mariana, o distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o professor Nelson Jorge para falar sobre uma matéria, sobre um assunto muito importante para o Brasil nesses últimos dias, que é a tragédia ambiental de Mariana, que destruiu o distrito de Bento Rodrigues. É o professor Nelson, um prazer receber o senhor aqui, professor Nelson. Edivaldo Lourenço. Pois é, Doracim, né? É uma satisfação receber pela segunda vez aqui o professor Nelson Jorge. E às vezes o telespectador pergunta, mas esse assunto não é propriamente o assunto que o pessoal leva lá, assunto cultural e tal. Mas acontece o seguinte, sem ambiente equilibrado, não tem cultura que prospera. Então daí é que é importante preservar também, ter uma cultura de preservação ambiental para poder outras culturas possam florescer. Daí da importância da gente tratar desse assunto, que é a questão que leva a conscientização a toda a população sobre o drama que está vivendo lá em Mariana hoje. Nós vamos ver um vídeo que mostra a extensão dessa destruição da tragédia de Mariana. Nesse vídeo, a gente vê que a cidade, ou o distrito, né, de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, também foi totalmente destruída e a lama avança aí pelo interior de Minas Gerais, já está passando aí para o governador Valadares. E eu pergunto para o professor Nelson Jorge, doutor em zoologia pela Universidade de Provo, nos Estados Unidos. Também o senhor é coordenador do curso, do mestrado de Ciências Ambientais e Saúde da PUC Goiás. Qual a extensão dessa tragédia, professor Nelson? É muito difícil de avaliar. Assim, é uma coisa assim, é lamentável, porque quando você tem esse volume de material, né, que foi jogado, na verdade, caiu no Rio Doce, né? Ele chegou e foi lavando o ambiente, né, no ambiente mais baixo. E é uma combinação de componentes ali, não é só a lama, né? Assim, tem vários componentes que são tóxicos, né? Alguns são aparentemente, que o pessoal fala, são inertes, mas porque não tem uma atividade imediata, né? Mas o que acontece? Isso aí, imediatamente, tudo que está no solo morre, porque ele vai ser completamente compactado por essa lama. Então, você imaginar assim, fora a destruição que houve mortes humanas, destruição material, né, você tem um problema ambiental seríssimo, principalmente relacionado com recursos hídricos, né, porque você vai escoar para dentro dos rios e você vai ter um problema, isso aí, né, de imediato, mas vai ter um problema médio e longo prazo de difícil dimensionamento. Professor, ali a gente vê pelas imagens que não foi só o veio do rio, mas aquele volume de lama inicialmente é como se fosse uma tsunami que varreu o solo ali, inclusive lavouras comunitárias, lavouras de orgânicas que tinham por ali, tudo foram levados de roldão. Aquela terra onde ficou coberta por essa lama, a tendência dela era ficar contaminada, porque segundo dizem, ali tem elementos tóxicos como cádmio, chumbo, iodo, né, misturado naquela lama. E aqueles elementos que estão ali, quando começar a nascer capim em cima dele, a vaca comer, e a gente comer a vaca, vai ter algum perigo de contaminação, de acumular esse metal pesado no organismo da gente e provocar as doenças que isso provoca normalmente? Ora, com respeito ao solo, provavelmente não. O que acontece é que essa lama ficando no solo e não sendo retirada, eu não poderia dimensionar, seria muito
arriscado eu falar alguma coisa, mas toda essa lama em cima do solo, que é um solo produtivo, ele vai afetar o solo, com certeza. Eu não posso te falar como que ele vai afetar ou até quando, porque esse material vai ser misturado ao solo e você vai ter problema, inclusive, de você plantar qualquer coisa ali. Para você tirar essa lama, eu não sei como que vai ser feito, na parte produtiva. Então, o fato de contaminar as plantas, né, não tem somente se for detectado algum tipo de minério, ou então de produto que possa passar para vegetal, até aí a gente não tem nenhuma coisa que possa indicar isso aí para consumo humano. Vai destruir a lavoura, vai destruir, né, o modo de vida de muita gente ali. Agora, com relação ao ambiente aquático, é diferente. Porque o rio todos os rios da região, que são afluentes do Rio Doce, eles vão continuar a correr. Então a lama passou, igual você falou, um tsunami. Então ele passou. Ele vai chegar no Oceano Atlântico, isso aí. Esse volume de lama está descendo. Quando ela vai andando, ela vai também perdendo força, vai ficando compactando. Onde que ela está, ela vai compactando algumas coisas. Não é o volume todo que caiu que vai chegar até lá. Mas vai causando um estrago, é que nem fosse um rastro de destruição, com certeza. Pois é. E quando você tem num ambiente aquático, aí a história é diferente. Aí você pode ter, você viu, todo mundo acompanhou um pouco nos relatos da televisão, no rio você tem dois aspectos cruciais. A perda de luminosidade total e oxigênio. Então tudo, você vê os peixes pulando fora d'água, desesperados, porque não tem mais oxigênio na água. Então, aqueles peixes vão morrer, e vão morrer todos. Os que sobreviver é uma coisa, um milagre. Mas o rio vai continuar a correr, quer dizer, antes da represa tinha o rio ainda. Então essa água vai passar em cima desse sedimento. Então, vamos imaginar uma coisa mais a médio prazo, longo prazo. Tem alguns peixes que são animais que se alimentam de sedimento. Então eles vão alimentar desse sedimento. Aí é uma coisa que você estava falando. Aí você pode passar alguns elementos que são acumulativos, que vão passando até chegar na cadeia alimentar nossa. Os bagres, né? Essa espécie de bagres, como o cascudo, o pintado, peixes desse gênero aí, eles estão mais sujeitos a ingerir, eles têm mais resistência ao barro, né? Exato. O Estado, seja ele no âmbito federal ou no estadual, até mesmo municipal, porque acontece lá no município, às vezes está omisso porque ele não tem uma estrutura para fiscalizar e acompanhar aquilo lá. A empresa pode alegar que o Estado foi omisso ou ela tem uma obrigação objetiva? Provocou um dano ou ela tem que reparar o dano? Na verdade, toda essa parte que você falou de falta de fiscalização e falta de acompanhamento é a verdade. Mas todas essas barragens de contenção, elas são licenciadas e elas são regidas por leis, estabelecidas leis, inclusive, e regulamentações, outras que não são leis, mas que são extremamente rígidas, que falam e tem as penalidades. Se você não fizer isso, acontece isso, isso e aquilo. Então, independente de haver fiscalização ou não, você tem que cumprir com aquilo. Porque você assinou aquele termo, quando você tem uma licença de operação, você concorda com todas aquelas condicionantes que foram colocadas. Então, o que acontece não é a culpa de um ou de outro. Quer dizer, o que aconteceu nessa barragem que rompeu, são realmente, pessoal, tem que saber o que estava acontecendo. O que pode ter acontecido, chuva, instabilidade da barragem, uma série de coisas que pode envolver desde engenharia ou até mesmo uma combinação de fatores ambientais climáticos, que a gente não pode falar isso agora. No calor dessa emoção, todo mundo, essa tragédia que houve, entendeu? Mas eu acho, assim, que a gente tem que ver dos dois lados. Existe uma parte de legislação, que se eles não estiverem seguindo, eles não teriam as licenças, eles alegam que eles têm as licenças, então vamos acreditar que eles têm as licenças, né? E você tem o outro lado, que é uma verdade, você tem, às vezes, vários órgãos para fiscalizar pedaços de uma mesma obra. Então, um licencia só essa parte, isso aqui é a função de outro. Então, nesse momento, não existe uma interface clara entre o DNPM, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o municipal, porque cada um, não, eu fiz a minha parte. Mas aquele fechamento, então, eu acho que culturalmente no Brasil falta uma série de coisas, né? De você tentar trabalhar no conjunto. Então, eu acho que a gente pode um pouco avaliar nesse aspecto que não houve um acompanhamento mais amplo, né? Vamos assim dizer. Porque, na verdade, assim, não, o DNP falou, eu fiz a nossa parte, nós licenciamos a mineração, eles estão tudo legal, né? A parte das barragens, está todo o licenciamento aqui,
Você entende agora? Nós não sabemos, por exemplo, qual era internamente os mecanismos que eles tinham de monitoramento dessas barragens, que existe. Existe monitoramento sísmico, né, que a gente vai avaliar os abalos sísmicos e tudo mais. Então, aí nós não temos como avaliar isso aí, né, que nós estamos acompanhando só o que aparece na mídia televisiva, né? O programa Raízes Jornalismo Cultural volta já já. Some não. O Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o professor Nelson Jorge para falar sobre a tragédia ecológica de Mariana, no interior de Minas Gerais, no Rio Doce. Edivaldo Lourenço? Pois é, Daracino, viu, professor, eu ouvi dizer que agora eles estão lá usando um floculante vegetal para poder baixar, para pegar aquela água cheia de lama, jogar o floculante nela, baixar a lama e utilizar aquela água como água potável para o pessoal beber, porque aquelas cidades ali abaixo, no Rio Doce, está tudo sem água. O senhor vê viabilidade nisso ou isso aí é tentar tapar o sol com a peneira? Na verdade, a tentativa, né, não é... Você não pode lançar a mão fora uma tentativa de fazer isso aí. Eu acho o seguinte, que para você fazer uma coisa imediatista dessa forma, lançar um floculante, usar água, porque está sem água na região, ela dependeria de um aspecto extremamente importante, que é o acompanhamento da qualidade da água. Você tem que fazer o acompanhamento da qualidade da água. Então, eles estão falando que tem um pessoal já da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu acredito que tenha, com certeza, um pessoal extremamente competente, que eles estão fazendo a avaliação da qualidade da água. Veja bem, a água, o sedimento, ele vai para o fundo, né? Então, a água, se você conseguir tirar a água e ela não esteja comprometida, né? Esse comprometimento seria algum mineral tóxico que poderia resistir, que não desce com a lama. Exatamente. Né? Então, por isso é que tem que ver isso direitinho, porque o fato da lama, igual eu falei, vamos supor que tem os rios ali, incluindo o Rio Doce, né? A água vai correr por cima de novo. Mas se você tem toda essa parte dos animais que estão no rio, né? Os peixes vão voltar em parte, né? Então, não é quer dizer, os peixes estão do rio acima, eles vão descer e vão... provavelmente não... Estão nos afluentes também. Exatamente. Voltam, né? Então, talvez não tanto como antigamente, porque o ambiente vai estar meio comprometido, ou comprometido, né, razoavelmente. Mas o que acontece? Esses animais que se alimentam de sedimento, né, os bagres, né, os cascudos, eles são comidos por outros peixes. Mas, na verdade, até a população humana, nós vimos na televisão, o pessoal pesca e come de tudo. Então, esses animais têm a capacidade de acumular, de bioacumulação. Se tiver metal pesado, eles acumulam na carne. E aí, a gente alimentando esses peixes, nós nos contaminamos. Aí nós podemos, as gerações futuras das pessoas que se alimentou daquele animal, pode vir a ter microcefalia, pode vir a ter câncer, consequência da ingestão desse metal. Com certeza. Então, isso que eu estou falando. Nós não estamos falando que é uma coisa apocalíptica, que vai acontecer, né? Uhum. Mas é uma coisa possível, porque existe um projeto, inclusive, nosso, da Universidade da PUC, né, e com a UNB, na Amazônia, de populações no Rio Tapajós e Rio Madeira. No Rio Tapajós, a população ribeirinha se alimenta muito pouco de peixe, não tanto como no Rio Madeira. E as duas regiões, elas são altamente contaminadas por mercúrio, mas não é o mercúrio de garimpo. O mercúrio tem um ciclo natural. Então, ele tem uma bioacumulação em peixe. Então, eles estão fazendo um estudo, né, e em alguns locais do Rio Madeira, você foi comprovado de passar para peixe, de passar de várias espécies de peixe, né, e chega até humanos. Em humanos, você consegue detectar essa contaminação por amostra de cabelo, você não precisa fazer nenhuma coisa invasiva, mas o mais impressionante é que você consegue em leite materno. Então, inclusive, de mãe para filho, ele transmite no leite. Então, é uma coisa muito complicada, pouco dimensionada. Então, lá é uma coisa específica de mercúrio. Isso aqui, no caso dessa represa que rompeu lá em Mariana, né? Se tiver uma situação parecida de metal pesado, pode acontecer. Nós não estamos falando que vai acontecer, né? Mas eu acho que né? É um risco que corre porque esses animais fazem parte dessa cadeia e eles se alimentam e eles podem contaminar quem se alimenta deles. Professor, nós estamos falando, né, Daracino, de problemas lá de Mariana, que é um problema que, de certa forma, está ali localizado geograficamente naquela região e tal.
Nós estamos aqui em Goiás quase 2.000 quilômetros de distância. Nós, aqui em Goiás, nós temos algum risco de alguma contenção de sedimentos desabar sobre cidades aqui também, igual aconteceu em Mariana? Olha, se você for avaliar todas as mineradoras que tem em Goiás, eu não saberia te falar. Algumas que eu conheço, somente no norte de Goiás e algumas no sul, a barragem de contenção deles não é ligada a um rio. Então é num ambiente mais baixo, né? Então é menos complicado. Então, mas todo tipo de mineração, independente, lá em Mariana, inclusive, é mineração de ferro. O ferro, ele in natura, ele vem misturado com uma série de outros sedimentos, que são sedimentos pesados, não é de metal pesado, né? Por isso que essa lama ela é bem... e muita argila. É pesado de muita gramatura na balança, né? Então, o que acontece? Esse minério ele é lavado, ele tem que ser lavado, né? Todo esse minério, qualquer um que seja. Aqui em Goiás, mineradores também, até mineração de ouro, você faz isso. Então, você lava. Então, se tiver qualquer produto químico, aqui no norte de Goiás, nós temos uma minas de níquel do mundo. É a mesma coisa, o minério tem que ser lavado, você usa água para tudo. E você tem essas lagoas de decantação, que é para você não jogar esse material no ambiente. Mas você tem toda uma legislação para evitar que você tenha uma infiltração, para contaminar a água subterrânea e tudo mais. Então, aqui em Goiás, nós não vamos colocar num aspecto de tragédia que aconteceu lá, porque ali a mineração é muito grande, né, lá naquela região de Minas, né, essa parte de ferro, né, que nós não temos aqui em Goiás. Aqui em Goiás, a exploração de minério é um pouco diferenciada, um aspecto. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural, que hoje fala sobre a tragédia ecológica de Mariana, lá no Rio Doce, nas Minas Gerais, com o professor Nelson Jorge, que é professor da PUC Goiás. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Não some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje está falando sobre meio ambiente, sobre ambiência, sobre a tragédia ambiental do Rio Doce, lá em Mariana, nas Minas Gerais, em que destruiu o distrito de Bento Rodrigues. E o nosso convidado hoje, o professor da PUC Goiás, professor Nelson Jorge, e Edival Lourenço, a gente está falando sobre essa grande catástrofe que aconteceu aqui no Brasil. Professor, a Vale do Rio Doce, que é a empresa responsável pela barragem que foi destruída, ofereceu para pagar R$ 1 bilhão para a recuperação. Esse 1 bilhão vai ser suficiente, professor Nelson? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, não foi uma oferta, né? O Ministério Público, Federal e Estadual, que alinhavou esse acordo de 1 bilhão. Mas, com certeza, não vai ficar só nisso. Porque, veja bem, é uma coisa assim, ninguém sabe os detalhes, com certeza eles vão divulgar brevemente. Não é 1 bilhão que você vai pagar de imediato, você vai usar esse 1 bilhão durante, sei lá, quantos anos, para fazer uma mitigação de um impacto que aconteceu, causado por eles. Mas, veja bem, como que você vai fazer, por exemplo, poço artesiano, se você não sabe se houve contaminação? Essa contaminação, ela não é imediata também. Nós não estamos falando de uma gripe, né, que sai pegando. Né? É uma coisa que ela vai infiltrando no solo. Pode acontecer? Pode. Pode também não acontecer. Igual eu falei, é uma lama. Então, pelo fato de ser uma coisa mais pesada, ela pode ficar presa no solo e não ter, né, essa percolação, descer tão fundo. Mas pode acontecer isso também. Então, assim, a gente não sabe, inclusive, na cidade, essa lama passou, você tinha cisterna, né, nas casas e tal. Então, se isso aí caiu, com certeza pode ter contaminado. Facilita a contaminação. A descida do Exatamente. Então, essas coisas nós não sabemos. Então, veja bem, exceto esse negócio dos poços artesianos, que é uma ideia interessante, porque está sem água lá, né? Mas você vai ter um monitoramento ad eterno aí da qualidade da água, do solo, dos peixes e dos animais. Se você tirar dessa equação, vamos supor, vamos colocar só essa parte ambiental, a outra parte da equação é a parte humana. Aí é mais complicado, porque aquelas pessoas que foram afetadas diretamente perderam tudo. A vida delas era ali, entendeu? Então, quer dizer, como é que você vai fazer para você atender isso aí a contento, entendeu?
trabalhar com gente sempre é muito complicado. Você perdeu o seu canto, né? E se você colocar em outro lugar, sempre que você vai achar que é bom para você, não vai ser bom para quem está sendo deslocado. Uhum. Então, a gente não sabe se eles vão poder ficar naquela região, vão ter que sair da região, entendeu? Então, é um negócio assim, eu ainda acho que 1 bilhão foi um acordo que eles ganharam na loteria, de conseguir esse acordo com o Ministério Público, porque ele tem uma obrigatoriedade de fazer, de cumprir. Agora, se for outras obrigações que o IBAMA já vai vir aí com a série de exigências, aí você vai bem mais do que isso. Porque esses monitoramentos aí são caros. O professor Nelson, Edival, eu já ouvi várias opiniões a respeito do tempo de recuperação do meio ambiente. De 10 anos, de 100 anos, de 200 anos. Qual o tempo? O senhor tem um cálculo? O senhor sabe avaliar esse prejuízo? Em quanto tempo o meio ambiente pode ser restaurado, recuperado? Em meio ambiente, recuperação é a pior palavra que você pode usar. Porque recuperação implica que você está tentando realmente voltar atrás do que era antes. Então, é impossível. Impossível. É impossível. Então, você pode falar assim, um termo de uma melhora e tal, o pessoal está falando 10 anos, 15 anos, 20 anos, é por aí para ficar uma coisa mais a contento. Eu vou te dar um exemplo, você vai entender o que eu estou falando. Que ali realmente, o Edivaldo falou que é um fundo de tsunami, né, que foi destruindo tudo. No começo do século XX, Rondon abriu 3 mil quilômetros de picada na Amazônia, fazendo aquelas linhas telegráficas. E não sei se vocês lembram disso, ele abria uma picada de 40 metros de largura. 40 metros de largura por 3 mil quilômetros, faz a conta. Então é uma coisa fantástica que uma pessoa conseguiu com tão pouco recurso. Mas, o que ele tinha que fazer? Ele derrubava todas as árvores, então ele levava o pessoal do exército e eles tinham que limpar, que lá ficou uma avenida. Então, isso foi entre 1904, 1907 e 1915, faz 100 anos atrás. Nós estamos em 2015, correto? Se você pegar as imagens de satélite da floresta hoje, você coloca um filtro, que é um filtro de vegetação, você vê a diferença de vegetação que ficou onde eram as linhas telegráficas, exatamente os 40 metros, e a vegetação nativa do lado. Ela nunca volta a ser a mesma coisa. Então, pelo filtro de vegetação, pela idade das plantas, elas emitem refletem um tipo de radiação solar que permite você ver a diferença de coloração. Então, isso faz 100 anos. Então, por que eu estou falando isso aí? Porque ela nunca vai ser a mesma diversidade. Então, no ambiente que você perde isso aí, você entende, ali já era antropizado, já uma série de problemas e tudo mais. Mas você pode ver, num ambiente que já era comprometido, pelo menos ele tinha um pouco de vida. Então, agora, o que você tinha antes para comparar com o que você perdeu agora? Esse é que é o problema. Geralmente, no Brasil, você trabalha correndo atrás do prejuízo, mas você não sabe o que você tinha antes. Aí, a hora que você perde... Então, por isso que a palavra recuperação é muito ruim em ambiente. Por isso que você prefere preservar. Inclusive, nós estávamos falando aqui anteriormente sobre essas empresas de reflorestamento. Eles, inclusive, têm que fazer essas mudas com sementes de lugar diferente, para você ter uma diversidade genética maior. Senão você está plantando irmãs da mesma planta, no mesmo lugar, entendeu? Não resolve nada. Então, no caso desse impacto, você vai demorar 10, 20 anos, é difícil de falar. É muito difícil de falar. Essa parte que fala de 10 anos, 20 anos, é muito otimista. Eu não posso falar, não tem uma bola de cristal para te falar o que vai acontecer. Mas eu acho que 10, 20 anos é muito otimista. É muito pouco tempo. É otimista demais. Recuperar todo esse impacto que houve nessa região. É muito otimista. Certamente o impacto ambiental, um dia as pessoas terão a percepção de que passou. Agora o impacto social, jamais. Esse é para sempre, né? Exatamente. E o pior, que o professor Nelson estava dizendo agora, que eu avalio, o pior de tudo isso, é que a gente não tem um registro do que tinha antes, da vida que tinha antes, para melhorar em relação ao que existe hoje. Já que a palavra de recuperação é impossível a gente dizer, mas melhorar, né? Então a gente não tem essa informação do que havia antes, com a amplitude que precisava, né, para fazer esse trabalho aí de melhoria do sistema do Rio Doce, né? Nós vamos chegando aí ao final do programa, professor. Nós agradecemos muito a sua presença aqui de novo, para falar sobre um assunto tão empolgante e tão importante, né, para nós atualmente, que é essa tragédia ambiental lá do Rio Doce, em Mariana, Minas Gerais.
Nós agradecemos a sua presença Obrigado. e a sua entrevista valiosa, professor. Obrigado. Edivaldo Lourenço, vamos lá? Pois é, Doraceno, mais uma vez, aqui entrevistando os convidados do programa Raiz, o professor Nelson Jorge, que é uma autoridade nessa área ambiental, muito obrigado, e que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Não some não.